realização de estudos sobre a retenção e evasão de alunos, apoio a estudantes que necessitam de reforço acadêmico, desenvolvimento de propostas de inovação pedagógica. Esses são alguns dos principais objetivos do PAG, Programa de Apoio à Graduação. O PAG, o Programa de Apoio à Graduação, começou em 2010 na URGS e é um programa, como o próprio nome diz, que pretende fornecer um suporte para os alunos de graduação da URGS para melhorar o desempenho dos alunos e para que a graduação como um todo seja qualificada. É um programa especial que surgiu nesse contexto de expansão da universidade, através do Reúne, muitos cursos novos foram criados, muitas vagas novas foram criadas na URGS, e com essa expansão da universidade houve uma preocupação também de incluir esses alunos novos que estão chegando na universidade. Eu tomei conhecimento do programa durante a gestão da professora Valquíria, na Pró-Reitoria de Graduação, e por atuar já há mais de 10 anos, quase 15 anos na Química Geral, eu fui convidado pela direção do Instituto de Química se eu teria interesse em assumir. Aí eu respondi que sim e desde 2010 estou trabalhando aqui no programa. Comecei montando então equipes, né, porque esse projeto então, que é uma iniciativa da Prograde, tem apoio da ProPG por meio de bolsas, né, a Prograde com as monitorias e a ProPG por meio das bolsas de mestrado, doutorado e contei também com a bolsa pós-doutorado. Então, essa equipe, né, atua no sentido de planejar atividades, de repensar atividades extra sala de aula e, inclusive, com as bolsas CAPES, que incentivam a docência. Eu estimulo a docência também no curso superior e é nesse sentido que eu vejo como bastante importante assim, esse projeto. Primeiro, por dar o apoio a esses alunos que vêm em busca, né, de apoio no uso da língua portuguesa nessa esfera que é a esfera acadêmica. Eu conheci o PAG quando eu entrei na pós-graduação aqui na URGS, né? Então eu fiz a minha seleção de doutorado e a minha bolsa que eu ganhei na seleção é a Bolsa Reúne. E justamente quando a gente recebe essa bolsa, já havia esse programa, né? Então a gente tem uma reunião com o professor responsável e ele apresentou o programa para a gente e quais atividades a gente deveria exercer, né, em função da bolsa com o programa. Eu fiquei sabendo pelo meio da Congrade e também por causa de amigos meus que já fizeram essa cadeira e disseram que já ajudou bastante eles. Eu fiquei sabendo pela Congrade, né, que foi falado quando eu fiz a minha matrícula e me motivou a matéria ser um pouco difícil, assim, eu ter um pouco de dificuldade, eu achei que ia me ajudar bastante. Esse programa tem a intenção, o objetivo de apoiar o estudante que tenha dificuldades assim, em algumas áreas e disciplinas especiais que são consideradas tradicionalmente mais difíceis. E então aquele aluno trabalhador, aquele aluno que tem aulas durante a semana, à noite e que trabalha durante o dia, ele tem como uma oportunidade nos sábados pela manhã e à tarde de frequentar aulas extras, atividades extras, para reforçar aquela aprendizagem que ele está começando nas disciplinas que ele cursa, né, nos diferentes cursos da universidade. Na verdade, a gente pensa sempre em duas coisas, assim, a gente tenta entender qual é a necessidade dos nossos alunos em termos de demanda, né, das áreas específicas e a gente ao mesmo tempo sabe que o desenvolvimento de estratégias de leitura, elas são independentes do curso, né? Então, a gente, dependendo da turma, a gente trabalha com textos acadêmicos mais relacionados a uma área ou outra de interesse, né? Mais do direito, ou mais das engenharias, ou mais da área da saúde, sempre pensando nas estratégias de leitura que são importantes para que esses alunos consigam ler os textos. Existe um diagnóstico prévio, né, de quais as disciplinas que geram retenção
ou que o aluno tem alguma dificuldade de ser aprovado e que faz com que ele não alcance pré-requisitos necessários para outras disciplinas. Esses diagnósticos foram alcançados, por exemplo, através de outro projeto do PAG, que é o PAG 1, Estudos de Retenção e Evasão. Várias áreas da universidade fizeram estudos, diagnósticos, pesquisas a respeito do que causa a retenção dos alunos em determinados pontos do curso, que os alunos ficam fazendo determinadas disciplinas e repetindo aquelas disciplinas e não avançam para outra etapa de formação. Então, essas áreas nas quais se considera necessário um apoio extra são o cálculo, a física, a química, a língua portuguesa e o inglês. Basicamente, essas 5 áreas que consiste o reforço acadêmico nos sábados pela manhã e à tarde. E as aulas, em geral, são no centro, no campus centro da URGS, e os alunos, para se inscreverem nessas atividades de reforço acadêmico, que são gratuitas, eles precisam ser alunos regulares da URGS, né? Estar matriculados em disciplinas da URGS. É voltado especialmente para os calouros e, em especial, para os calouros ingressantes através do sistema de cotas. Nós consideramos que são alunos que, em geral, vêm do ensino público e que podem estar precisando de um reforço acadêmico. Não é geral, a intenção não é que seja exclusivamente para os cotistas, mas supõe-se que pode haver uma fragilidade na formação de base do aluno antes dele chegar à universidade. O PAG traz muitos benefícios para os alunos, oferecendo reforço acadêmico em cálculo, química e física. Colabora também com o desenvolvimento profissional e pessoal em língua inglesa e portuguesa. Além disso, o programa é uma oportunidade para estudantes de pós-graduação desenvolverem habilidades docentes e exercitarem metodologias de ensino. São os nossos alunos da pós-graduação que têm uma intervenção direta e trabalham com a elaboração de material e com o atendimento desses alunos na sala de aula, né? E a gente, assim, tem as atividades assim de uma aula e a gente planeja material e manda material para casa. Nós temos o blog inglês do PAG Inglês, em que a gente disponibiliza algum tipo de informação também para os nossos alunos, para conseguir manter esse contato sempre direto com eles. O público da pós acabou nos procurando e nós formamos então equipes para atender alunos das humanas, alunos das exatas, alunos das ciências da saúde e da natureza, para também, né, porque quem é da pós muito mais é exigido para publicar artigos, para apresentar trabalhos em congressos. Então, a integração entre a graduação e a pós-graduação acontece nesse trabalho em equipe com o professor. No momento em que esse aluno de pós-graduação vem trabalhar diretamente num projeto que envolve alunos de graduação e que vai refletir junto com o professor oficial da cadeira, né, um professor responsável pela cadeira, qual é a dificuldade daquele aluno, o que poderia ser feito, que outros métodos poderiam ser usados para melhorar o ensino, para melhorar a aprendizagem do aluno. Então, a integração entre graduação e pós está acontecendo diretamente, assim, desde o planejamento, a execução até a análise dos resultados. Aqui durante a aula, a gente usa o multimídia. Tá? Então, PowerPoint. Mas o aluno em casa trabalha com o material que a gente disponibiliza no Moodle. Então, tem lista de exercícios, tem vídeos, tem simulações de experimentos, tem alguns artigos que eu acho interessante, eu vou colocando lá, algumas coisas de discussão, material de outras universidades que eu encontro e que eu coloco lá. E o Moodle me permite a cada semestre eu acrescentar mais coisas. Então, quando eu crio o Moodle do PAG de um semestre, eu importo tudo que tem no semestre anterior e ao longo do semestre, conforme alguém vai me indicando ou eu vou encontrando na internet, eu vou agregando. Então, o que os alunos desse semestre veem é mais do que os alunos do semestre passado viram e com certeza é menos do que os alunos do semestre que vem vão ver, porque a gente sempre está agregando mais coisas.
Dentro da área de interesse dos alunos, a gente monta tarefas específicas, assim. Então, a gente pede para os alunos trazerem textos que eles realmente precisam ler para as suas disciplinas, para a sala de aula, e a gente monta atividades em cima desses textos que eles trazem, né? Então, realmente, assim, levando em consideração qual é a necessidade dos nossos alunos. Então, se existem alunos do direito, a gente prepara atividades, né, com os textos que eles trazem, que são realmente as atividades que vão ser úteis para eles, porque eles vão ler textos da área do direito e não da área da saúde, né? Então a gente tenta fazer um trabalho mais customizado, assim, de acordo com a necessidade deles. No início foi muito duro, porque nós não tínhamos nada, né? Então teve toda a preparação das aulas, e agora o que a gente faz? A gente melhora o que a gente já tem. Então, no início do semestre sempre tem o período de inscrição dos alunos, sou eu que gerencio tudo isso, toda a inscrição, toda a divulgação, né? E a gente usa uma plataforma de ensino à distância, que é o Moodle. Então, toda semana o Moodle é atualizado com o material da semana para os alunos poderem olhar links de vídeos, de animações, lista de exercícios, resoluções dos exercícios que a gente fez na semana anterior. Toda semana isso tem que ser atualizado. Geralmente é baseado nas principais dúvidas, né? Como a gente também já foi aluno também, já passou por essa cadeira, então a gente tem uma noção quais são as principais dificuldades. Que a aula seja atrativa para os alunos, mas seja fiel ao que foi visto durante a semana. Então a gente precisa de um compromisso em manter o conteúdo correto, né? Correto e completo, mas que a aula seja um pouco mais bonita, um pouco mais animada, com cor. O principal é chegar do aluno, ter essa liberdade, talvez que ele não tenha durante a semana, né, de chegar para ti e dizer, olha, eu não sei isso, não entendi, me explica. Daí a gente senta do lado dele e tenta, né, explicar da melhor maneira possível. São aulas de revisão, não são aulas normais de aprendizado de conceito novo, então são aulas de revisão, portanto são mais rápidas, mas com multimídia, com cor, com animação, com figuras, que a gente não tem possibilidade de usar em sala de aula, pelo menos em todas as salas de aula normais. Muito bom, excelente, porque eles têm os períodos de manhã, que eu faço uma de manhã. Primeiro eles explicam o conteúdo dado na semana, eles explicam por slides e em outras formas também. Aí depois é um período para fazer exercícios, porque o PAG ele também disponibiliza exercícios diferentes dos que dados nas aulas da URGS mesmo. Aí o PAG ele te dá outros exercícios mais parecidos com a prova e ele te dá o tempo para tu resolver e também disponibiliza os professores para te ajudar a resolver os exercícios. Então, tu tem na dúvida, mas aí tu pede na hora. Aí vem o monitor e te ajuda. Isso é bem legal, ajuda muito. Mais do que tu tá estudando sozinho em casa, anotar uma questão, aí fica 2, 3 dias, aí até responder. No PAG tu já pode fazer o exercício e responder na hora, isso aí é muito bom. Os alunos interessados em suprir uma carência que eles têm na sua formação, né? Então, eles entram no vestibular e começam a cursar a graduação e muitos deles não esperam que os professores, desde o primeiro semestre, exijam capacidade de leitura em língua inglesa. Tem 2 grandes grupos que procuram. O primeiro é o grupo para o qual o PAG foi pensado. É os alunos que entram com dificuldade de química. Então, alunos que até não obrigatoriamente foram mal no vestibular, mas que estão sentindo dificuldade. Então, eles nos procuram. E tem um segundo grupo, que é menor, mas que também existe, que é os alunos que estão entendendo, mas querem ir melhor. Então, aquele aluno que talvez sem acompanhamento, ele fosse passar tranquilo, com um conceito B, talvez, e que vem nos procurar para trabalhar, para se esforçar, para conseguir o A. Muitos estudantes de graduação da URGS têm problemas em disciplinas de grande índice de reprovação. Também apresentam dificuldades no exercício de língua inglesa e portuguesa e na produção de textos acadêmicos e científicos. O PAG surge como uma alternativa sem custos, desenvolvendo diversas atividades que contribuem para a formação acadêmica, pessoal e profissional de estudantes e professores. A nossa função na universidade é oportunizar que os alunos desenvolvam uma formação que vai muito além
das disciplinas específicas que ele, né, que ele tem dentro do seu curso, né? E eu acho que essa formação que a gente faz no PAG Inglês faz parte desse momento de aprendizado que os alunos têm dentro do curso. Eles vêm procurar auxílio para a disciplina de Química Geral que eles estão fazendo. Essa é a motivação. A motivação são duas, né? Ou a aprovação para aquele aluno que está com dificuldade, ou a melhoria do conceito para aquele aluno que estaria indo bem, mas que quer ir melhor. E é muito legal chegar no final do semestre e tu vê que tu tem uma turma grande, tem 20, tem 30 alunos ainda batalhando para conseguir. E depois o retorno que eles nos dão também é muito legal. Mesmo aquele aluno que não conseguiu passar, a gente tem diversos depoimentos de alunos que não conseguiram, dizer, eu não consegui dessa vez, mas eu me sinto muito mais preparado para a próxima vez. Então, valeu eu ter vindo. Muito legal a gente ter esse retorno. Eu acho que devia ter isso para todas as cadeiras, assim, porque essa, ao menos, é uma cadeira que eu acho muito complicada. Também tem muito índice de reprovação. E eu acho que com o PAG, a maioria das pessoas, meus amigos que já fizeram, falaram, não, consegui, passei. E essa cadeira, eu, infelizmente, estou repetindo de novo. Mas agora eu estou indo muito melhor nas provas. E se a URGS tivesse espaço para fazer para todas as cadeiras, eu acho que seria um grande benefício para os alunos, que ia ter, com certeza, menor índice de reprovação nas cadeiras. E acredito que o aluno de graduação também se beneficia pelo fato de que ele está em contato com pessoas que também, como ele, estão numa postura de aprendizagem. Então, talvez essa comunicação entre os dois facilite a aprendizagem de ambos, né? E crie um clima de aprendizagem maior na universidade, aproximando as duas. Então, acredito que é na prática para o pós-graduando, e no caso para o graduando, ele pode ficar um pouco mais à vontade por saber que ele está lidando com um aprendiz, que não é exatamente com o professor da cadeira, que aquele pós-graduando está sendo também orientado pelo professor da cadeira. Eu percebo que nas aulas do PAG eu tenho mais liberdade. Porque na sala de aula eu tenho uns 60 alunos, aí o professor às vezes é mais rígido, às vezes é mais fechado, às vezes eu fico repreensiva em fazer perguntas que no PAG eu faço tranquila. Então eu acho que isso é uma das melhores benefícios que eu tenho vindo aqui no PAG. O aluno, se quisesse além da aula, ou ia ter que buscar em casa, né, ou aula particular mesmo, pagando, né, tendo que gastar. Então acho que isso que a universidade está fazendo, ela está proporcionando uma aula particular para os alunos, né, uma oportunidade, principalmente acho desses alunos que têm dificuldade. O que a gente observa aqui bastante é que tem alunos de todos os tipos, né, vêm de cidades diferentes, de escolas diferentes, ensinos diferentes e com dificuldades diferentes. Então acho que esse programa ele consegue nivelar todo mundo, né? Por mais que tu não teve essa oportunidade no segundo grau, ou a matéria não foi muito bem dada, ou não teve mesmo, aqui todo mundo vai ter a oportunidade de aprender de novo. Eu acho bem interessante, assim, porque, como é o meu caso, pessoas que já terminaram o ensino médio há algum tempo, ter essa possibilidade de ter um contato mais próximo, assim, ter uma explicação mais detalhada e relembrar algumas coisas, assim, às vezes até alguns conceitos básicos. A gente tem visto o declínio da qualidade do ensino, e não é o ensino público. Eu falo aqui o ensino geral. A gente recebe alunos de ensino público, a gente recebe alunos das melhores escolas de Porto Alegre. E cada vez mais eles encontram dificuldade. Então, a URGS tem esse programa, tem essa possibilidade e está dando apoio e está funcionando. No momento em que seu objetivo é apoiar o aluno, na verdade, está se propondo uma reflexão a respeito do ensino e da aprendizagem. Por que esse aluno não está aprendendo como deveria? Será que há um problema na formação de base dele? Em geral, a gente sabe que essa é uma constatação de vários cursos, especialmente na área de exatas. Essa é uma constatação quase tradicional, eu diria, assim, dessa lacuna na formação do aluno que chega na universidade. Mas o PAG também é uma oportunidade para o próprio professor refletir sobre os seus métodos de ensino.
Então, o PAG tem sido essa oportunidade. Além disso, o professor, para trabalhar nesses vários projetos, no PAG 1, sobre retenção e evasão, desenvolver diagnósticos e análises sobre os problemas dos cursos. No PAG 2, o reforço acadêmico. E no PAG 3, que é um outro projeto de inovações pedagógicas em disciplinas presenciais, o professor vai testar na sala de aula, numa determinada disciplina, uma inovação de modo a perceber como o aluno aprende antes da inovação e depois dela, se ela de fato contribui ou não para uma aprendizagem. Então, os 3 projetos estão interligados e cada um dos projetos pode ser desenvolvido por um professor da URGS com uma equipe. E nessa equipe existem alunos de mestrado, de doutorado e de graduação, trabalhando junto com esse professor, monitores de graduação, estudantes de mestrado e estudantes de doutorado. Bem importante, assim, a integração dos alunos de diferentes níveis, acho que essa é uma questão bem importante. O incentivo à docência e também o fato de que esses alunos que estão na pós-graduação e que estão atuando na docência, eles também estão escrevendo suas dissertações. E já tive, dissertações que foram desenvolvidas a partir da reflexão sobre a metodologia e sobre o que realmente, como esses alunos produzem, como eles vão, de certo modo, mudando a sua relação com a língua escrita, com a língua oral, com a leitura de textos. Então, também o PAG é uma possibilidade de produção de conhecimento para esses alunos que estão na pós da letras e que estão atuando como docentes. Nós estamos trabalhando nessa análise dos resultados do PAG e como é um projeto novo, desde 2010 ele existe, eu diria assim que ainda é cedo para nós analisarmos em todas as dimensões e mensurarmos todos os resultados do PAG. O que a gente tem colhido depoimentos de alunos, assim, os professores envolvidos nas atividades, os coordenadores das atividades, eles semestralmente, especialmente os do PAG 2, têm feito uma coleta de depoimentos dos alunos que participam das atividades. E nós temos recebido esses resultados através dos relatórios finais das atividades apresentados a cada semestre. E nós percebemos assim que o aluno tem considerado muito positivo essa iniciativa, que o desempenho dos alunos nas disciplinas tem melhorado e que o modo de estudar do aluno também tem se modificado. O PAG 2, reforço acadêmico, tem sido um espaço não só para que o aluno recorra num caso de uma emergência, de uma dúvida, de uma forma de um conteúdo de disciplina que ele não tenha compreendido, mas também a forma como ele se dedica ao longo do semestre a uma determinada matéria, ele está aprendendo a modificar o tempo dedicado ao estudo e uma série de rotinas assim que envolvem um estudante de universidade, porque existe um contraste muito grande também entre o modo como o aluno aprende no ensino médio e o modo como ele aprende na universidade, ou como se espera que ele aprenda na universidade. Ele subitamente passa por uma mudança que muitas vezes precisa sofrer uma reflexão assim, a respeito dessa mudança. No período de um semestre, de alguns meses, exige-se que ele tenha uma autonomia para a qual muitas vezes ele não está tão preparado assim. Os desafios são muitos, porque é um projeto novo e justamente muitas perguntas se colocam assim, mas afinal o que se quer com o PAG, Quer-se facilitar a aprovação dos alunos simplesmente nas disciplinas? O que se está supondo que o aluno chega na universidade com uma formação de base um pouco que contém lacunas e quer se preencher essas lacunas? O que se quer é trabalhar aquilo que na disciplina durante a semana não foi trabalhado?
Então, todas essas perguntas têm surgido, assim, como motivar o aluno para estudar, assim, com a chegada das novas tecnologias e da internet e com a geração super conectada que está chegando na sala de aula, como manter aquela aula tradicional e motivar os alunos a permanecerem e motivados na sala de aula. Então, são todas essas interrogações que têm surgido assim, a partir desse trabalho do Programa de Apoio à Graduação, e acredito que essas interrogações são ótimas, porque as pesquisas e as aprendizagens e as mudanças da qualidade na universidade são movidas mais através de perguntas do que de respostas prontas e acabadas. Para mais informações sobre o Programa de Apoio à Graduação, acesse o site